Olá, vestibulando! Iniciamos então mais uma aula de língua portuguesa com o tema que vai te dar calafrios. Mas ao final da aula você vai ver como é simples e bem tranquilo para você estudar. É a análise sintática do período composto. Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, o que seria essa análise sintática do período composto? Veja, para a gente entender uma análise sintática, que é uma análise do que é a sintaxe daquela frase, o significado dela, as funções de cada elemento dessa frase, primeiro tem que saber o que é um período composto. Então, o período composto é aquele período que, diferentemente do simples, ele é formado por mais do que uma oração. Um período simples é apenas uma oração. Ela dançava muito, seus olhos são lindos. Quando você modifica isso e a tua oração é formada por mais de uma, aquele teu período tem mais do que uma oração, então a gente pode dizer que está trabalhando com um período composto. E esse período composto, a gente pode conhecer ele de duas formas. Uma delas é a coordenação e a outra a subordinação. Então, quando você tem uma oração que é coordenada, são duas orações, porque é um período composto, só que elas são independentes uma das outras. Ou ela pode ser subordinada, em que uma oração é principal e a outra é subordinada àquela principal, quer dizer, ela só existe porque a oração principal existe. Vamos dar uma olhadinha então na coordenação? Imagine o seguinte exemplo: cantava, gritava e ainda dava pulos de alegria. Você percebe que você tem duas orações independentes, né? Cantava e gritava e ainda dava pulos de alegria. O que isso significa? Que essas duas orações poderiam existir tranquilamente. Dava pulos de alegria. Eu não preciso dizer quem dava, ela dava pulos de alegria, eu dava pulos de alegria. Ou cantava, gritava. São duas orações que não precisam uma das outras para existir. Mas uma oração subordinada seria diferente. Vamos dar uma olhadinha então nas classificações das orações coordenadas. Elas podem ser assindéticas ou sindéticas. As assindéticas seriam como o seguinte exemplo: grita, sacode a cabeleira negra, agita os braços, para, olha, ri. É uma oração? É. É um período? É, formado por várias orações. Grita, sacode a cabeleira, agita os braços, para, olha, ri. São várias orações. Alguma delas está conectada por algum conector, seja ele uma preposição, nada. Ele não tem conectores. Então eu digo que ela é uma oração assindética. Ao contrário das orações assindéticas, a oração sindética ela é bem diferente. Ela sempre vai ter alguma conjunção que vai introduzir a oração que se coordena com a outra. As orações sindéticas têm uma outra categoria dentro delas. Você pode encontrar dentro dela diversas outras categorias que se dividem. E isso vai depender de qual conjunção você está utilizando. Veja lá um exemplo. Francisco estuda e trabalha. Essa é uma oração sindética aditiva, porque dá uma ideia de adição, de soma. Ele estuda e trabalha, ele não só estuda ou só trabalha, ele estuda e trabalha, você soma as duas coisas que ele faz. Então, sempre que você tiver uma oração que estiver introduzida normalmente pela partícula e, significa que ela é aditiva, porque está somando as duas situações. Cuidado, não fique preso só pela conjunção que está sendo utilizada. Você tem que também ver o contexto daquele texto, o contexto daquela oração, daquele período, para que aí você consiga compreender se ela é aditiva, você está somando ideias ou se você está fazendo alguma outra situação. Ok? As orações coordenadas adversativas, elas têm uma ideia de contraste, de oposição. Então veja, Marcelo trabalha, mas não se dedica. Isso quer dizer que ele, apesar de trabalhar, ele não se dedica. Então eu estou dando uma ideia de adversativo, uma ideia de contraste, oposição. Ele, na verdade, não só trabalha, mas não se dedica. Nós temos também as orações alternativas. Elas são aquelas que dão uma ideia de escolha, alternância. Pode ser, por exemplo, ora chora, ora ri. Quer chova, quer faça sol, ela sempre está sorrindo. Você alterna entre uma ideia e outra. Ora chora, ora ri, quer chova, quer faça sol. Você sempre vai ter alguma alternância, por isso ela chama-se alternativa. Perceba que, como ela é coordenada, as orações não têm necessariamente algum tipo de subordinação em relação à outra. Elas não são dependentes, elas são completamente independentes, mas elas fazem sentido juntas. Outro tipo de oração que nós temos são as orações explicativas. Elas dão uma ideia de explicação, um motivo, uma razão. Veja o exemplo. Venha logo, pois precisamos de você.
Venha logo, pois, quer dizer, porque o motivo que eu quero que você venha logo é porque precisamos de você. Então, é uma oração explicativa. O venha logo, precisamos de você, não são orações que dependem uma das outras. Por isso, elas são coordenadas. Mas ela é introduzida pelo pois. Por isso, ela é coordenada assindética. E por essa razão, a gente pode dizer que ela é uma oração explicativa, porque ela está dando um motivo para o qual eu quero que você venha logo. Podemos ter também as orações conclusivas, que dão uma ideia de conclusão. Ah, pensou alguma frase assim de conclusão que você já escutou algumas vezes na sua vida escolar? Penso, logo existo. Eu estou dando uma ideia de conclusão. Já que eu penso, então, portanto, eu existo. Eu estou tendo alguma conclusão em relação a isso. Se eu penso, eu existo. Então, a gente tem uma oração conclusiva. Então, vamos dar uma olhadinha nas orações subordinadas. Ao contrário das orações coordenadas, que você já viu, as subordinadas são totalmente dependentes. É uma oração que não vive sem a outra. Imagine você e seu amigo. Por onde você vai, seu amigo vai atrás. Então, seu amigo é seu subordinado, vive atrás de você. Ou você trabalha com alguém e esse alguém é seu chefe, você é subordinado a ele. Então, você depende dele para existir, certo? A oração subordinada é assim que funciona. Uma oração depende da outra para existir. Ela precisa que a outra exista para que ela possa existir, que ela faça sentido dentro de um contexto, certo? Podemos classificar as orações subordinadas como substantivas, adjetivas ou adverbiais. Bom, isso quer dizer que de acordo com o sentido que ela tiver dentro de uma frase, com a função sintática que ela estiver fazendo dentro daquela oração, ela vai entrar numa categoria ou em outra. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por uma conjunção integrante, que ou se. E elas normalmente têm a função de substantivo. São subdivididas em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, completivas nominais, apositivas. As orações, então, subordinadas subjetivas, elas vão ter aquela função que um sujeito tem na oração. Então, você tem que reparar se na oração ela está apresentando a função sintática de sujeito da oração. Todas as classificações são assim. De acordo com a função dela na frase é que você faz a classificação. Por isso a importância de você conhecer todas as classes de palavras. Veja o seguinte exemplo. Que você faça isso é urgente. Repare que quando eu digo que você faça isso, esse que você poderia tranquilamente ser substituído por qualquer nome. Mônica, faça isso, que é urgente. Então, quando eu faço a substituição por um nome, quer dizer que essa oração subordinada tem o mesmo sentido que um substantivo teria na frase. Claro, Mônica é um substantivo próprio, é um nome próprio. Funcionaria melhor nessa oração. Mas em outras orações que você vai encontrar, serão outros substantivos que poderão substituir essa oração. Por isso, a gente classifica ela como oração subjetiva. Outra classificação são as objetivas diretas. Isso significa que essa oração vai ter que ter o mesmo sentido, a mesma função de um objeto direto. Pense na seguinte frase: espero que você goste muito disso. Espero que você goste da surpresa. Quem espera, espera alguma coisa. Então, o verbo esperar seleciona, ele necessita de um objeto direto. No lugar desse objeto direto, eu coloquei uma oração subordinada. Então, essa oração subordinada é uma oração subordinada objetiva direta. Claro, ela é subordinada, substantiva, objetiva direta. Porque ela está selecionando, ela está pedindo, aquele verbo estaria pedindo uma oração na sequência. Assim como você tem a classificação de objetiva direta, você também tem a classificação de objetiva indireta, que segue a mesma lógica. Veja, gostaria muito de que você fosse assim. Perceba que essa oração seleciona não só um argumento, como ela seleciona uma preposição. Quem gostaria, gostaria de alguma coisa. Então, o verbo gostar precisa não só de um complemento verbal, como ele precisa de uma preposição. Então, gostaria de que você fosse assim, ou de que tudo fosse diferente. Por isso eu digo que essa oração é uma oração subordinada, substantiva,
objetiva indireta. Existe outra classificação que é a predicativa. Isso quer dizer que a oração vai ter que ter a função de predicativo ou de predicado. Por exemplo, meu maior sonho era que você voltasse. Nessa oração, nós temos claramente um predicado que faz todo esse que você voltasse. Então, meu maior sonho teria que ter um predicado, né? O sujeito, meu maior sonho. O sujeito sou eu. Meu maior sonho era que você voltasse. Meu maior sonho era cantar. Poderia ser qualquer oração. E no lugar dessa oração, eu coloquei uma oração subordinada. Uma oração que necessita muito daquela oração principal. Então, eu tenho ali uma oração subordinada, substantiva, predicativa. A oração pode ser também uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Isso significa que aquela oração subordinada à oração principal, ela deve ter a função de complemento nominal. Veja, o que seria esse complemento nominal? Pense no seguinte exemplo. Tenho medo de que me traias. Eu não tenho simplesmente um medo, tenho um medo enorme. Eu tenho um medo gigantesco. Eu teria que ter um complemento ali nominal, um complemento ao nome medo. Medo é um substantivo, então é um nome. Para complementar esse medo, ao invés de eu colocar um medo gigantesco, um grande medo, para complementar o nome, eu estou simplesmente dizendo que eu tenho medo que me traia. Estou colocando uma oração subordinada no lugar disso. Então, por isso eu digo que essa oração, que tem a função de complemento nominal, é uma oração subordinada completiva nominal. Outra classificação é a oração apositiva. Isso significa que essa oração vai ter a função de aposto. Veja lá, desejo uma coisa, que me ames mais. Esse que me ames mais poderia ser substituído tranquilamente por qualquer tipo de aposto. Desejo uma coisa, Lídia. Desejo uma coisa, Manuel. Então poderia trocar por um nome, poderia trocar por qualquer tipo de aposto. E por isso eu digo que ela é uma oração apositiva. Então vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas têm um valor de adjetivo. Isso quer dizer que a oração que eu vou introduzir, aquela que normalmente é colocada com o pronome que na frente, ela deverá ter um valor de adjetivo. Veja o seguinte exemplo. Os livros que são bons dão ao mundo experiências dignas de reflexão. Eu poderia trocar todo esse que são bons, dão experiências ao mundo por livros velhos. Se eu posso substituir toda essa oração por um adjetivo, velhos, porque velhos está modificando o substantivo livros. Então, ele é um adjetivo. Então, eu posso dizer que essa oração é uma oração adjetiva. Veja outro exemplo. As árvores, que são elementos da natureza, vivem ameaçadas. Eu poderia dizer assim, as árvores verdes, as árvores azuis. É a minha árvore, tá? Eu pinto ela da cor que eu quiser. Ela pode ser uma árvore azul. Então, veja, eu estou dizendo que essa árvore, que são elementos da natureza, pode ser tudo isso substituído por um adjetivo, por um simples adjetivo azuis. Continua implicando que a minha árvore azul, a árvore é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Veja, azuis é um adjetivo que modifica árvores. As árvores azuis. Então, toda essa oração é uma oração adjetiva. Não esqueça disso. Outra classificação das orações subordinadas são as orações adverbiais. Ora, essas orações, provavelmente, né, você já deve estar imaginando, são aquelas que têm a função de advérbio. Mas é preciso, então, lembrar o que são advérbios. Veja, você viu que um substantivo é modificado por um adjetivo e um verbo, por sua vez, é modificado por um advérbio. Então, o verbo ele não fica simples, ele tem alguém que o modifica, que é o advérbio. Dentro do advérbio existem categorias. Nas orações adverbiais isso também acontece. Vamos dar uma olhadinha nelas? Elas podem ser temporais, como no exemplo, choveu quando eram 10 horas. Isso significa que um determinado tempo, quando eram 10 horas, ou quando fazia sol, ou quando eu era menina, aconteceu uma outra situação. Nesse caso, choveu. Poderia ter feito sol, poderia ter sido uma outra situação. Então, quando eu tenho a introdução do quando, você já pode desconfiar que trata-se de uma oração temporal. Adverbial e temporal. Adverbial por quê? Estou modificando o verbo. Choveu. Não é um verbo.
Eu poderia choveu muito, choveu às 10 horas. No lugar disso, eu coloco uma oração subordinada. Choveu quando eram 10 horas. Por isso eu digo que essa oração ela é adverbial, porque ela tem valor de advérbio, tem a função de advérbio naquela oração. E ela é temporal, porque se trata de um tempo, um determinado tempo, em qualquer momento da história. As orações adverbiais podem ser também causais, quando tiver alguma causa envolvida naquela oração. Veja o exemplo. Paramos de pintar a casa porque estava chovendo. Existiu então um motivo para eu parar de pintar a casa. Por isso eu digo que existiu uma causa. Dessa forma você repara que o verbo é pintar. Então nós paramos de pintar a casa. E aí eu tenho alguma coisa que modifica esse verbo e dá uma razão para eu ter parado. Porque estava chovendo. As orações podem ser também condicionais, se impuserem alguma condição para funcionar outra oração. Veja, pintaremos a casa se não chover. Eu tenho uma condição para pintar a casa. Não chovendo, eu pinto a casa. Então eu tenho uma oração condicional. Com isso você pode perceber que a chuva está evitando que a casa dessas pessoas seja pintada. Mas nesse caso é uma oração condicional. Eu tenho uma condição. Se fizer sol, se não chover, eu vou pintar a casa. É uma oração adverbial, que tem função de advérbio, e ela é condicional porque ela dá uma condição para acontecer algum fato, alguma situação. As orações podem ser também proporcionais, se elas tiverem alguma proporcionalidade envolvida. Veja, na medida em que se consome mais, se polui mais. Triste isso, né? Então consuma menos. Veja, nessa oração, ela tem uma proporcionalidade. Enquanto as pessoas vão consumindo mais vai se destruindo a natureza. É uma natureza inversamente proporcional, né? Porque se destrói enquanto se consome. Então algo cresce enquanto o outro diminui. Por isso a gente fala em proporção. Elas podem ser também finais. Quer dizer que elas indicam alguma finalidade para que você faça uma outra ação. Por exemplo, as meninas esperavam o telefonema para que pudessem sair. Então a espera delas pelo telefonema dependia de alguma finalidade. Elas queriam sair, então elas esperaram o telefonema para que pudessem sair. Por isso tem envolvido uma finalidade, é uma oração adverbial final. Podemos ter também as orações consecutivas. Consecutivas é aquela que vai impor uma consequência para aquela situação. Choveu tanto que não pudemos sair. Veja, a consequência da chuva é que as pessoas não puderam sair. Talvez aquelas meninas que esperavam o telefonema não puderam sair por causa da chuva. Talvez o telefonema tenha vindo, e elas não tenham conseguido sair por conta da chuva. Veja que existe uma consequência envolvida, por isso ele é consecutivo. Choveu e aí a consequência dessa chuva foi que as pessoas não puderam sair. Essas orações podem ser conformativas, que indica uma conformidade. Então, assinaram o acordo como já era previsto, ou conforme já era previsto, o acordo foi assinado. São orações que fazem o valor de conformidade. Conforme uma coisa acontece, outra também vai acontecendo. Por isso eu digo que ela é uma oração conformativa. As orações podem ser concessivas, que dão a ideia de concessão. Por exemplo, saíram de casa embora os pais não permitissem. Então, a concessão disso é que eles saíram mesmo o pai não permitindo. Essas orações podem ser comparativas também. Imagine quando você conhece aquela pessoa que não para de falar nem um segundo. Você diz para ela que ela fala mais que o homem da cobra. O que isso quer dizer? Estou fazendo alguma comparação. Ela faz isso mais que outra pessoa. Ela fala mais do que outra pessoa. Dormia mais que um urso hibernante. Ou ela era bela como a mãe. Pode ser uma comparação de igualdade. Então pode ser uma comparação de que a pessoa é melhor, pior, maior, menor. Então são vários tipos de comparações. Por isso a gente diz que é uma oração comparativa. É um advérbio de comparação. As orações subordinadas podem aparecer numa outra forma, que seriam as orações reduzidas. As orações reduzidas têm duas condições para você considerar ela uma oração reduzida. A primeira é que o verbo tem que aparecer na sua forma nominal. Ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio, ou ele está no infinitivo. A segunda é que a oração
não é introduzida por nenhum tipo de preposição, por nenhum tipo de conjunção. Por exemplo, penso estar com febre. Aparentemente, você olha para essa oração e não tem certeza, será ela uma oração subordinada ou não? Qual é a dica? Tenta incluir o conector que não está na oração. Penso que estou com febre. De cara, você percebe que ela era sim uma oração subordinada, só que ela era uma oração que nós chamamos de oração reduzida, em que se deixa de lado o conector. Penso estar com febre, ela faz sentido, mas elas são subordinadas certamente. Cuidado para não confundir com oração coordenada. Sempre procure desfazer essa redução colocando o conector no local. Outro exemplo, vi homens gritando nas ruas. Aparentemente, você pode pensar que é uma frase que não é subordinada. Poderia pensar que é uma frase coordenada, mas se você desfizer